Esse é aquele vídeo que quando eu comecei a escrever eu fiquei surpreso com a história do Neymar. Que ele é considerado polêmico, você já sabe. Que ele poderia ter sido o melhor do mundo, você também já sabe. Neymar, por entre as pernas de Toni Kroos. Mas existe muito mais coisas na vida do Neymar que pode ser contadas num vídeo como esse, e é por isso que eu trouxe esse vídeo de origem do Neymar aqui no canal Marcos. Ou seja, saiba a origem do Neymar Júnior aqui em cima. Tem um contrato válido até dia 30 de junho. Você vai renovar com o Santos? Pretende renovar com o Santos? Não sei ainda. Não sei. Salve, tudo bem? Eu sou o Marcos Santos, sou publicitário e sou apaixonado por esportes. Você pode se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma curiosidade, nenhuma polêmica dos esportes pelo Brasil e pelo mundo. Neymar da Silva Santos Júnior nasceu no dia 5 de fevereiro em Mogi das Cruzes, São Paulo, para ficar tudo certinho. E aqui já vem uma pequena curiosidade que, para quem não sabe, né, que ele nasceu no mesmo dia que o Cristiano Ronaldo. A diferença é que o Cristiano Ronaldo nasceu em 1985, mas os dois fazem aniversário no dia 5 de fevereiro. Claro que vai ter a origem do Cristiano Ronaldo, então já se inscreve para não perder essa origem também. Neymar herdou o nome do seu pai, por motivos óbvios, né, que só acrescentou um Júnior. Sua mãe se chama Nadine Santos e sua irmã se chama Rafaela Santos. Essa é a base mais forte do Neymar em questão de família, tanto que quando ele começou a despontar ali, lá em meados de 2002, 2003, que ele começou a ficar famoso, essas eram as fotos que apareciam para a mídia, né? Tanto que esses são os pilares da família dele, por isso que eu trouxe o nome de todo mundo aqui. Em sua juventude, Neymar e família se mudaram para São Vicente e depois se mudaram para Praia Grande, mais precisamente no bairro Jardim da Glória. Bairro esse que hoje existe o Instituto Neymar Júnior, que ajuda milhares e milhares de pessoas pelo Brasil. Eu vou voltar um pouquinho nessa timeline em questão de idade de Neymar, porque quando o Neymar tinha 4 meses de idade, ele quase morreu, olha que louco. Sua família estava fazendo um passeio de carro, fazendo uma pequena viagem de carro, e simplesmente aconteceu um acidente nesse caminho, e o Neymar, no impacto do acidente, caiu por debaixo do carro. Mas como nós sabemos que até porque isso que o Neymar se tornou um jogador de futebol, ele ficou sem nenhuma sequela, ele não teve pequenos arranhões, e graças a Deus não aconteceu nada com o Neymar Júnior esse dia, senão, né, esse vídeo não existiria, por exemplo. Voltando a falar sobre o bairro que o Neymar cresceu, muitos moradores dizem que o bairro tem ótimas energias. Tanto é que o pai do Neymar, ele definiu assim o bairro no que eles moravam lá, abre aspas, o pai do Neymar. Nós morávamos aqui quando este bairro não tinha esse desenvolvimento. É um bairro de uma qualidade social bem baixa, e nós morávamos aqui enquanto ainda existia até um lixão, onde jogavam todos os detritos da cidade. Não faz muito tempo, isso foi em 2000. Acho que até 2008 morávamos aqui, antes do Neymar Júnior se profissionalizar. E a gente viveu essa sociedade, a gente viveu essa particularidade que a sociedade enfrenta. De repente, se você que está assistindo esse vídeo já passou por essa rua, por essa casa que está aparecendo na sua tela agora, você nem suspeita que era exatamente aí que o Neymar morava, nesse bairro da Jardim da Glória, que fica, e essa casa fica muito próxima do lixão que o pai do Neymar acabou de falar, que eu acabei de transcrever aqui pela voz do pai do Neymar. Então essa casa aí foi onde o Neymar viveu a sua infância. Segundo os relatos do pai, Neymar era uma criança que viveu tudo que uma pessoa que nasceu nos anos 90 viveu. Jogava bola, jogava burquinha, bagunçava, machucava dedo, ou seja, ele era uma criança. O pai do Neymar até fala que ele tinha uma grande diferença para os outros meninos, que ele era realmente apaixonado por futebol. Segundo o pai dele, essa relação nasceu de quando ele tinha 3 ou 4 anos, que simplesmente tudo que ele fazia era pegar a bola, ficar chutando a bola, bater embaixadinha, fazendo tudo que deveria fazer. Tanto que jogar bola para ele parecia uma coisa natural que a gente fazia, tipo comer, beber água, essas coisas banais que nós fazemos no dia a dia. O homem que descobriu o Neymar Júnior também viu as mesmas coisas que o pai dele viu quando ele ainda era uma criança. Esse homem se chama Betinho. O Betinho também descobriu um outro ídolo do Santos que se chama Robinho, só que esse tá um pouquinho queimado aí, né, ultimamente, mas também vai ter vídeo origem dele aqui no canal. E o Betinho falou isso daqui quando ele viu o Neymar pela primeira vez. Abre aspas para Betinho. A primeira vez que eu vi o Neymar jogar foi em 1998 e foi num jogo numa praia em São Vicente. Eu vi um menino de 6 anos correndo numa arquibancada e aquilo me chamou a atenção, de ver a habilidade, a agilidade dele e a coordenação motora, porque qualquer tombo que ele tava naquele mínimo espaço poderia acontecer uma morte ou uma fratura até que feia. Infelizmente, o Betinho já nos deixou, ele já faleceu, né, mas a gente tem certeza que ele faleceu cumprindo uma ótima jornada aqui pela Terra, não só como olheiro de futebol, mas também como filho, como pai e provavelmente como a gente espera, né, como um marido também. Então, descansa em paz, Betinho.
Pegando o gancho do que o Betinho falou, depois que ele viu o Neymar jogar, ele fez um pequeno pedido pro Neymar pai. O pedido foi que o Neymar fosse jogar futsal pela Portuguesa Santista, que era o clube que ele era um dos olheiros na época. Uma das coisas que eu acredito que nessa época foi a formação criativa do que o Neymar mais soube aproveitar para se tornar o jogador que ele é hoje. Por que eu falo isso? Porque o Neymar estava jogando futsal e, querendo ou não, ele tinha que ter uma disciplina tática e uma disciplina estratégica para poder atuar entre a habilidade e também nessa parte mais futsal, a peculiaridade do futsal, que é saber marcar, saber identificar como atacar nas horas certas. Eu falo isso porque o próprio Rei Falcão tem um projeto de levar para os clubes de futebol, ele foi até no Manchester City durante uma época, oferecer esse projeto, que é formar jogadores dentro do futsal para que eles saibam sair jogando, para que eles saibam sair do sufoco na hora que a pressão aumenta, né? Porque o futsal é um espaço muito mais reduzido, e isso faz com que o jogador precise ser criativo, já que nós não temos mais o terrão, como a gente tinha antigamente, na minha época, por exemplo. Então é por isso que eu acredito que esse lado criativo do Neymar no futsal ajudou bastante a ser o jogador que ele é hoje. Claro, né? Os grandes nomes recentes, os últimos grandes nomes recentes do futebol saíram do futsal. Ronaldinho Gaúcho, Adriano, o Robinho, o Falcão, né? E tantos outros. Neymar jogou na Portuguesa Santista durante 5 anos e cenas como essa marcaram a sua passagem pelo clube. Já no final desses 5 anos, uma pessoa pediu para o Zito, nada mais, nada menos que um dos maiores ídolos do Santos, assistir o futsal que o Neymar apresentava nas quadras. Mal sabia Neymar que esse ia ser um fator determinante para ele chegar no Santos em 2003. Se não tem vocês nessa história, talvez o Neymar não existisse. Muito obrigado. Escutaram o que ele falou? Pode pôr mais 10 aí. Vou abrir um parênteses aqui para contar outra curiosidade sobre o Neymar. Ele fundou o Sub-11 do Santos. Como assim, Marcos? Antes dele ir para Santos, não existia a categoria Sub-11, porque o Santos, geralmente, naquela época, os clubes paulistas, os clubes cariocas, não investiam tanto na base como se investe hoje. Como o Santos não queria colocar um moleque de 11 anos para jogar, mesmo sendo uma promessa para jogar com um moleque de 15, o Santos falou, por que não montar o Sub-11? E assim eu digo que o Neymar fundou o Sub-11 do Santos, que existe até hoje. Um pouco mais tarde veio a tentação, tipo Jesus, 40 dias no deserto. O Real Madrid queria porque queria que Neymar fosse jogador do Santos, fosse atleta madridista, vamos dizer assim. Só que nessa época o Neymar não estava se sentindo muito feliz quando ele foi lá para Madrid fazer testes, jogar bola, ser adolescente, porque, como eu acabei de dizer, ele era adolescente, ele estava sentindo muita saudade da família, que eu já falei para você que é a base dele aqui, e também dos amigos. E aí foi quando o Neymar Par negociou, sim, a gente precisa dizer negociou, a volta dele para o Santos. Digo isso porque o Neymar ganhou uma graninha boa para voltar para Santos. Eu ainda vou contar um pouquinho sobre essa transferência do Neymar lá do Real Madrid para o Santos. Eu vou trazer um vídeo só para falar sobre essa parte aqui na parte de polêmicas do esporte. Só para você ter uma noção, quando o Neymar estreou no Santos lá em 2008, o Neymar já tinha meio que um salário avaliado em $500 mil. Nesse mesmo ano, o Neymar estreou pelo Santos contra o Oeste pelo Campeonato Paulista. Mas o primeiro gol não saiu nesse jogo, saiu contra o Mojimirim, no Campeonato Paulista. Nesse campeonato, o Neymar já era destaque do time ao lado de Kleber Pereira, que insistia muito para que ele jogasse, até porque ele não era besta, ele recebia muita bola do Neymar para fazer gol, e o Kleber Pereira brocava. Passando para 2010, o Santos ganhou o Campeonato Paulista em cima do timaço do Santo André, e foi campeão também em cima do Vitória da Bahia, pela Copa do Brasil. Esse já estava com o Robinho quase saindo, mas ainda tinha o Robinho no time. Ele tocou pro Pará, que faz o cruzamento, olha o Neymar! Gol! Eu te contei até aqui sobre como que foi o início do Neymar, mas eu preciso voltar um pouquinho de novo na nossa timeline para te contar uma outra curiosidade que talvez você não saiba. Mas o Neymar poderia ter sido ídolo de um outro time paulista. Você sabia disso? O Neymar mesmo já confirmou que era palmeirense quando ele era uma criança, só que não foi o Palmeiras não, foi o São Paulo. A primeira vez que isso aconteceu foi em 2002. Teve mais de uma vez.
Vamos lá, vamos com calma. O Neymar foi disputar um torneio sub-13 lá nesse mesmo ano, lá em 2002, e o São Paulo gostou muito do que viu, recebeu algumas informações e entrou em contato com o Neymar Pai para saber como que poderia prosseguir para contratar o jovem. O Neymar Pai analisou, deu uma olhadinha e falou: acho que vai ficar um pouco difícil se a gente for para São Paulo agora, e fez alguns pedidos para o time de São Paulo para que se concretizasse essa contratação, vamos dizer assim. Neymar Pai, além de pedir uma casa em São Paulo, pediu também que o São Paulo pagasse a escola do Neymar, a escola de Rafaela, que é a irmã dele, e arcasse com um pouquinho dos custos da família dele em São Paulo. Nessa época, como eu já falei, os times não tinham essa vontade de investir em crianças e por isso a negociação melou. Eu fico imaginando os dirigentes de São Paulo hoje, quando viram que o Neymar explodiu. Imagina como é que foi a cara deles. Puta, devia ter investido nesse moleque. A segunda vez foi em 2006, quando o Neymar já era agenciado pelo Wagner Ribeiro, que também era o empresário do Robinho. Abre aspas pro Wagner Ribeiro: Juvenal Juventus pediu Lulinha, Ednelson do Corinthians, o Cinho, que na época estava no Palmeiras, e o Neymar. Ele também não queria mais nada, né? Voltando para nossa timeline ali sobre a história do Neymar como profissional, em 2011 ele ajudou o time a ser campeão novamente do Paulista, já sem o Robinho. O Robinho já tinha partido para o Manchester City e o Robinho já estava no Milan na época. Eu falo muito do Robinho, mas é importante dizer que o Ganso também estava nesse time, tá? E claro, vai ter vídeo do Ganso aqui também. Mas você sabe que em 2011 teve um título muito mais importante para o santista, que foi a Copa Libertadores da América, em cima do Peñarol. 2 jogos difíceis, um lá no Uruguai e outro aqui no Brasil, que acabou até em briga. E isso possibilitou o Santos de jogar o Mundial de 2011, aquele torneio que hoje virou o Continental. Tudo bem que esse Mundial não deu muito bom e depois de um tempo aí descobriu que também tinha uma outra coisa que meio que estava complicada, que foi que o Neymar já estava vendido para o Barcelona. Vai ter vídeo para falar sobre isso aqui também. Mas pelo menos o santista teve essa alegria de comemorar na Libertadores de 2011, que fazia tempo que não aparecia ali na Vila Belmiro. Em 2012, o Neymar se tornou o maior artilheiro do Santos na era pós-Pelé. Nesse período, ele conquistou o tricampeonato do Campeonato Paulista e, claro, ganhou também a Recopa Sul-Americana com o Santos. Em 2013, como você já sabe, ele deixava o Santos para ir jogar no Barcelona, o time dos anos 2000 e o time dos anos 2010. Agradecer a todos vocês, todos os momentos de treinamentos, de vitórias, de conquistas. É ruim estar se despedindo de vocês, mas eu estou realizando um sonho e eu quis jogar hoje por ter mais uma chance de poder correr esses 90 minutos ao lado de vocês juntos. Independente se a gente vai ganhar ou não, eu só quero que todo mundo corra, como sempre correu. E dizer obrigado a todos por tudo. E que lá de longe vou estar torcendo pelo sucesso de vocês e pelas conquistas, pelos títulos. Pode ter certeza que vocês têm um amigo aqui que vai estar sempre torcendo, seja onde for, por vocês. Como esse é um vídeo de origem do Neymar, é importante eu deixar claro que eu vou contar a história de todas as passagens dele pelos clubes, por exemplo, pelo Barcelona, pelo Paris Saint-Germain, pelo Al Hilal e a volta dele pelo Santos, mas eu vou fazer isso em vídeo separado, porque esse é um vídeo que conta a origem do Neymar, como o Neymar cresceu e se desenvolveu como profissional e também um pouquinho mais pessoal, um lado mais humano do Neymar, nessa época em que ele ainda não era o Neymar que ele é hoje. Se você gostou desse vídeo, eu peço para que você se inscreva no canal para que você não perca os próximos vídeos. O próximo vídeo, por exemplo, eu vou falar um pouquinho sobre o Michael Jordan e o Air Jordan, a ligação e quanto o Michael Jordan ganha de dinheiro com o Air Jordan. Então se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos, vai ser uma sequência de vídeos sobre polêmicas do esporte e também sobre a origem dos esportistas. Deixa um like para eu saber se você gostou desse tipo de conteúdo e também compartilhe com seus amigos para que eles conheçam uma nova maneira de falar sobre esportistas e falar sobre esporte de uma maneira bem leve e tranquila, tá bom? Eu fico por aqui, um forte abraço e até mais.